No final dos anos 2000, a pauta ecológica estava em alta. Da vitória no Oscar do documentário Uma Verdade Inconveniente, que trata sobre o impacto do aquecimento global, passando pela readequação de diversas marcas no mundo todo, questões como desmatamento, poluição e surgimento de ilhas artificiais criadas pelo acúmulo de plástico nos oceanos estavam no centro das discussões. Quem também se interessou pelo assunto foi o cantor e compositor britânico Damon Albarn, músico que em um passeio pela praia nos arredores de casa começou a notar a quantidade de plástico espalhada por todas as partes. Na mesma época, durante uma viagem a Mali, na África, Albarn se surpreendeu ao visitar um aterro sanitário e perceber que, mesmo tomado pelo lixo, o cenário se transformou na casa de cobras, sapos e outros tipos de roedores que se adaptaram ao local. Partindo desse estranho senso de otimismo e resistência estimulado pela força da natureza, o músico, sempre acompanhado pelo ilustrador britânico Jimmy Hewlett, encontrou as bases conceituais para mergulhar no terceiro álbum de estúdio do Gorillaz, a obra-prima da banda, Plastic Beach. Nick Silva, antes da gente mergulhar nesse universo de colinas melancólicas, império de formigas e ilhas de plástico, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com o Gorillaz. Muito antes de descobrir o microplástico no saco, eu adorava logo os primeiros discos já ali em 2001, que ainda tava naquela fase, né, tipo, começo de adolescência ali, então tudo era muito visualmente bonito e musicalmente chamava muita atenção pela colagem que eles faziam, assim, né, já nesse álbum de estreia. Eu acho que eu não ligava pra quem era o Damon Albarn na época, assim, tipo... Ninguém ligava. Assim, acho que eu nem sabia que ele era do Blur. Enfim, pra mim não fazia diferença. Eu gostava da banda pelos personagens, pela coisa maluca e tudo mais. Eles vêm com Demon Days em 2005 também, que é um puta discão. E aí acho que nessa fase eu já tô mais inteirado ali do que é a banda e tudo mais, mas... Enfim, logo naquele primeiro impacto ali... Foi muito divertido, assim, tipo, tinha clipes e tudo mais. Eu lembro de ter esse CD físico, o do carrinho, né? E quando você colocava no computador, ele abria, tipo, umas coisas interativas malucas. Eles tinham um site também, na época os sites eram muito requintados e tudo mais. Aí, tipo, tinha um negócio meio que era a casa deles, assim. Eles fizeram, tipo, um Welcome to My Crib da MTV, interativo. Então, assim... Era muito maluco, tinha uma lore maluca, os desenhos eram muito bons, era uma coisa que, pra mim, na época era inédito, assim, acho que eu nunca tinha visto outra banda onde os integrantes eram digitais, né, tipo, eram desenhos ali. Acho que na época eu não me inteirava dessa lore, que também é extremamente maluca e convoluta, mas eu adoro a banda desde então, assim, era uma coisa de, quando ali na fase de criança ainda achar muito divertido. E quanto mais eu crescia, mais eu entendia o que eles falavam, assim. Tipo, então... Sim. Foi uma coisa de, sei lá, fui crescendo junto com a banda. E você, amigo? Cara, nós que crescemos sendo amamentados pelo seio farto da MTV Brasil e do Multishow, eu acho que Gorillaz é uma dessas coisas inescapáveis, assim. Eu lembro muito do clipe de Dirty Harry, de várias coisas que passavam durante a programação, assim. Era uma coisa bem popular, assim, dentro da grade da MTV. Eu lembro que eu tinha uma camisa do Gorillaz que eu acho que era a capa do Demon Days, que é os quatro, né? Os quatro rostos. Eu lembro que eu tinha na adolescência essa camisa, assim, mas eu não era grande fã. Eu achava legal, assim. Eu não via como um projeto musical, de fato. Eu via mais como, é legal, assim. Gosto deles. Tem todo... narrativa envolvendo os quatro personagens ali, cada um tem uma história de vida mais sofrida do que o outro, tem umas questões de gênero que a gente vai descobrindo aos poucos, tem uma narrativa mesmo sendo contada ali, e eu acho que também na época, o primeiro disco é 2001, eu tinha 11 anos, então eu não tinha a relação que eu tinha com música hoje. Eu lembro de Blur, pelo clipe do Leitinho, pelo clipe... por alguns clipes que era uma coisa também bem popular dentro da grade. Song 2 tocava bastante, assim, mas eu também não fazia essa correlação. Eu acho que a primeira vez que eu parei pra perceber o Gorillaz como um projeto musical de fato, eu acho que foi no Plastic Beach, porque até então era uma coisa assim, um projeto engraçadinho, meio que as férias do Damon Albarn quando o Blur não tava tocando, assim, sabe? Mas aí quando chega o Plastic Beach,
e a gente vai comentar mais sobre ele ainda hoje, mas só a introdução, com as orquestrações e tudo mais, assim você já fala, calma, opa, tem algo diferente rolando aqui. E aí quando você mergulha na história, na narrativa, tudo que ele tá apresentando ali, eu acho que foi bem impactante. Uma outra coisa que eu não comentei, eu lembro muito de uma apresentação, eu não lembro se é no VMA ou no Grammy, eu acho que é no VMA, que é um show que faz a Madonna e o Gorillaz. Ah, sim, na eles época fazem do Confessions. em... Como é que chama? Em holograma, assim, tipo... Então, mas todo mundo na não banda. aquilo é um... Não é ao Meio que um primeiro que não telão, era ao assim, vivo... mas não era ao vivo. Eu lembro que, tipo, depois que eu descobri... Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sei que chamou a atenção de muitas pessoas na época. Inclusive, esses dias eu fui impactado de novo no TikTok. A galera, meu Deus, como eles fizeram isso, sabe? Isso era em 2005. Então, eu acho que é uma banda bem representativa dos anos 2000. E como você disse, eu acho que era uma coisa muito inédita. Eu lembro que nessa mesma época surgiam uns anúncios, umas reportagens sobre, tipo, aquelas cantoras Vocaloid fakes do Japão que eram feitas de holograma, sabe? Sei. Eu lembro que tinha isso rolando, mas obviamente nada perto do que é o Gorillaz, tem todo esse requinte, o fato do Hewlett ser de fato um parceiro do Albarn, assim, eles têm essa divisão criativa total dos dois compartilhar ideias, de pescar referências junto, de colaborar em outras coisas que a gente vai comentar aqui hoje também. Mas eu acho que essa troca entre os dois, assim, é um projeto, assim, muito legal, de quando você mergulha na lore, conhece personagem por personagem, é mais do que só uma banda virtual, assim, tem algo por trás rolando, tem uma história de fato ali, né? Acho que só vale a pena dizer. A gente já comentou isso em algum programa lá atrás, muito lá atrás, mas o Gorillaz não foi a primeira banda a fazer isso, obviamente. Sei lá, nos anos 60, 70 já tinha, sei lá, tipo, Josie e as Gatinhas, aquele Jamie as Hologramas também. Tinha umas coisas japonesas, tinha uma dos anos 80, que era americana. Isso. Eram bandas, mas era assim, bandinhas, era parte do desenho, assim. Era meio que feito para vender, assim, tipo... vendiam disco, mas era que um não companion, era... né? Não era algo não era um projeto artístico por si só, sim, se baseia nessas duas coisas. Acho que era uma coisa feita de anteparo para outra, assim. Sim. Mas para entender a escala do Plastic Beach, que é esse disco absurdo, assim, precisamos lembrar de onde veio a banda. E o Gorillaz nasce em 2001 como um álbum homônimo, um projeto que muitos achavam que era uma piada passageira do Damon Albarn. Ele é liderado visualmente pelos personagens virtuais 2D, Murdoch, Noodle e Russell. O disco de estreia chocou o mundo ao misturar hip hop, dub, rock alternativo e trip hop, impulsionado pelo mega hit Clint Eastwood, e ali o Damon Albarn provou que havia uma vida inteligente e criativa pós-Blur. Ele vem pouco antes do hiato do Blur, que o Blur lança, se não me engano, o último disco em 2003, que é o Think Tank, e aí depois eles engatam mais de 10 anos sem lançar nada novo, assim. E o próprio Damon Albarn vai fazer os outros projetos também, ele vai tocar naquele The Good, The Bad and The Queen, sabe? Cara, ele vai se meter em um monte de coisa. O primeiro disco ele vai trabalhar com um monte de músico africano também, assim, ele tem uns projetos que Africa ele Express, reúne... que é muito legal. Isso, é bem legal também. Ele vai produzir coisas com outras pessoas, assim, então ele era um cara, assim, bem agitado, criativamente falando, e o Gorillaz é mais um desdobramento disso. E se a estreia foi meio que um experimento de sucesso, o segundo passo, Demon Days, lançado em 2005, foi produzido pelo Danger Mouse, e foi meio que uma consagração da banda. Ele firmou, é um projeto musical, de fato, era um disco sombrio, urbano, refletiu um pouco dessa paranoia do pós-11 de setembro e essa guerra, o terror que os Estados Unidos estavam fazendo em vários países do Oriente Médio, e trouxe ali duas composições que são altamente memoráveis até hoje. A primeira é Feel Good Inc., que tem a melhor uso de risada na história de uma música, assim, aquela abertura é excelente, e tem Dare, e fez com que o Gorillaz deixasse de ser apenas um projeto paralelo cult para se transformar em um dos maiores fenômenos de venda e de crítica do planeta. E eu acho isso muito louvável, porque o Damon Albarn, ele é meio que uma das peças centrais do que a gente entende como Britpop na década de 1990, com o Blur. Ele lança uma sequência de discos que disputavam ali o topo das paradas com o Oasis, numa briga, que era uma briga muito mais fictícia, armada, pela uma tiração NME. de sarro das... e as próprias bandas sempre se deram bem, o Noel e o Demon sempre se deram muito bem, colaboraram em estúdio e tudo.
Tem a clássica foto queerbait dos dois jogando futebol. Ah, sim, jogando futebol, não, é muito bom. Eu não sei se era o Noah ou o Liam nessa, eu não lembro agora. Acho que é o Liam, não é? Um dos dois, os irmãos Oasis são a mesma coisa, eles só mudam o corte de cabelo, troca a peruquinha ali. Mas antes mesmo deles pensarem nas composições do terceiro disco do Gorillaz, o Auburn e o Hewlett decidiram se aventurar por caminhos completamente teatrais e eruditos, e ali entre 2007 e 2008, eles se envolveram profundamente na criação de Monkey Journey to the West, que é uma ópera pop baseada em um romance clássico chinês do século XVI, assim, então uma loucura. Se eu não me engano, é o mesmo que vai gerar a história do Goku. o Dragon Ball e tudo mais. É Dragon Ball, né? É assim, um dos contos mais clássicos assim, da China. Da cultura assim, chinesa. Virou jogo recentemente com aquele Wukong, Myth Wukong, alguma coisa assim. Enfim, é um super clássico, assim. E essa experiência foi crucial porque o Auburn passou meses estudando a música tradicional chinesa, seus sistemas de escala e instrumentos milenares, enquanto Hewlett liderava uma equipe de cenógrafos, acrobatas e figurinistas, e o espetáculo foi um sucesso estrondoso, inclusive em palcos internacionais, mas eu acho que o mais importante de tudo isso, acabou expandindo radicalmente a mente do Auburn e do Hewlett, a estética. A gente pode até ver que existe um salto estético muito grande entre os dois primeiros, até pela questão de tecnologia da época, né? Que eram coisas... Não tinha toda a grana do mundo para trabalhar essas animações e tudo mais, então eles faziam com o que dava, mas a partir desse ponto já existe um amadurecimento estético muito grande, e partindo dessa abordagem, o Auburn acabou pensando em narrativas conceituais ainda maiores, em arranjos orquestrais complexos e na fusão extrema de culturas musicais que antes pareciam irreconciliáveis. O Gorillaz fica uma sonoridade cada vez mais diversa, mais plural. Antes era uma coisa meio rap com rock ali, e aqui eles começam a testar outras coisas, e o Gorillaz nunca mais seria o mesmo depois dessa empreitada da dupla pela China. Nossa, eu tava vendo algumas cenas desse A Journey to the West, é absurdo, assim, é muito lindo. O traço do Hewlett tá, assim, maravilhoso, né, nas partes visuais que ele faz ali. Uhum. Musicalmente é bem interessante, se eu não me engano ainda tem isso, dá pra encontrar no Spotify esse disco, assim, com as músicas. É bem maluco, é bem legal, assim. Foi lançado em 2008 e de fato, assim, foi o que o Kleber falou, deu uma mudada completa no que a banda se proporia a fazer desde então, assim. Acho que o tanto que eles criam nesse intuito de misturar, assim, de pegar um liquidificador e jogar tudo e sair algo completamente novo, a partir daí vira outra coisa, assim. E aí, com a mente fervilhando após essa ópera, o Damon e o Jimmy começaram a planejar os próximos passos. A princípio, a ideia da dupla não era lançar um disco do Gorillaz, e em meados de 2008, o Auburn começou a desenvolver um projeto conceitual chamado Carousel, e a ideia era uma narrativa abstrata sobre a perda da inocência e a própria essência da cultura britânica, apresentada ali por meio de uma série de curtas-metragens, apresentações teatrais e uma trilha sonora rica em arranjos de cordas e metais. O álbum chegou até a gravar horas desse material com a Syrian National Orchestra em Damasco, porém, à medida que o conceito visual do Hewlett sobre uma ilha feita inteiramente de lixo flutuante começou a ganhar forma, eles perceberam que aquele universo pertencia à alma e ao corpo dos personagens do Gorillaz. Então, assim, o Carousel foi engolido ali pelas águas, e dessa destruição brotou essa ilha flutuante, que é justamente a ilha de Plastic Beach, que é esse cenário conceitual que eles buscam desenvolver no trabalho. Acho que sobre o Carousel vale a pena dizer que entre 2005 e 2008, ali, ou 2010, o Hewlett estava meio de saco cheio de desenhar os personagens. Tanto que no final do ciclo de 2005, do Demon Days, ele mata a guitarrista. Verdade. Então, quando eles voltam aqui nesse novo disco, no Plastic Beach, o Murdoch, ele cria uma robô, assim, com DNA da Noodle. Enfim, é uma história super maluca. E ainda sobre o Carousel, tipo, era bem essa coisa que o Kleber falou, desse projeto conceitual super maluco, falando sobre a cultura britânica e tudo mais, sobre, tipo, envelhecimento. E era um projeto extremamente gigante, assim. Ele ia ter filme, ia ter disco, ia ter
meio que uma exposição num pier, um projeto musical maluco, era tipo muito gigante. Obviamente a gravadora falou não, e aí Gorillaz nessa época não era mais pra ser os 4 integrantes, né? Não era pra ser só isso, ia se expandir pra tipo o que os 2 músicos quisessem fazer juntos. Então, a princípio, esses personagens, ainda no final, né, do Demon Days, a banda meio que acaba, tipo, esses 4 personagens, um morre e os 3 vão cada um pra um canto dentro dessa lore maluca. E aí no Plastic Beach eles voltam a se reencontrar e tal. E aí também tem umas histórias malucas que fazem eles voltarem, mas é isso, assim, a banda quase que acaba do jeito que a gente conhecia ela previamente, mas aí o Carousel era um negócio tão maluco que eles acabaram voltando né, dando um passo atrás pra continuar essa história e fazer de um jeito diferente. Boa. Acho curioso que até hoje nunca rolou, tipo, uma série animada ou um filme, de fato, uma coisa meio Netflix das ideias, sabe? Então, eles já tentaram isso várias vezes, assim, do Demon Days pra frente tipo, sempre existe esse boato, mas nunca vai pra frente. E assim, o Hewlett até alguém que... O disco novo até, tipo, tem uma animação, assim, mas ela é super curta e conceitual e bem tosquinha. Não é tosquinha, não, é que ela recria, né? Assim, né? Ela recria a animação clássica da Disney, dos anos 20, Mowgli. 30, assim. É outra proposta, mas, enfim, eles sempre sonharam em fazer isso, mas por questões orçamentárias não dá. E assim, nos primeiros 2 discos também, a questão da lore, ela é muito mais pincelada, ela é muito mais, tipo, um gimmick ali, um negócio pra chamar atenção, do que uma história mesmo. Acho que a partir do Plastic Beach, essa história começa a ter mais contornos e tudo mais. E o processo de gravação do Plastic Beach foi uma verdadeira odisseia global que se estendeu de 2008 a 2010. O Damon Albarn montou o seu quartel-general no Studio 13 em Londres, mas ele viajou o mundo para capturar essas texturas do disco ali. Ele levou gravadores para as praias da Inglaterra para registrar o som das ondas batendo no lixo e usou os arranjos gravados na Síria. Na produção, o Albarn assumiu as rédeas quase que solitariamente, optando por uma estética pop mais eletrônica, sintética e brilhante, contrastando com a beleza das melodias e dessa artificialidade dos sintetizadores dos anos 80. Mas o grande triunfo do Plastic Beach foi a capacidade do Albarn de atuar como um maestro de um elenco inacreditável. Ele conseguiu reunir lendas vivas de universos completamente distintos em um mesmo projeto. Dentro desse disco tem simplesmente Lou Reed e Mick Jones do The Clash, o mestre do funk Bobby Womack, tem o Snoop Dogg, tem o De La Soul, com quem ele já tinha dado muito certo no trabalho anterior, tem a Orquestra Nacional da Síria e tem o pessoal do Little Dragon ali, que era um nome em ascensão. E o Albarn orquestrou esses encontros sem que o disco parecesse uma colcha de retalhos desorganizadas. Cada convidado era uma cor específica nessa pintura dessa ilha poluída que eles buscam desenvolver ali. E aqui já levanta um ponto de atenção meu, que o Damon Albarn é um cara pé frio pra caralho, porque todo mundo que colabora com ele, assim, morre pouco tempo depois. Pô, ele assim. só colabora com o velho também, pô. Um velho, né? Mas, ó, o Lou Reed morreu, o Bobby Womack morreu. Nessa mesma época, em 2010, tem o Mark Smith também. O Mark Smith também, do The Fall. Nessa mesma época, ele tava fazendo aquele disco de comeback do Gil Scott-Heron, que é o I'm New Here. E que sai também em 2010, no mesmo ano do Plastic Beach, e o Gil Scott-Heron morre, sei lá, 2 anos depois, assim. Então, meio que tem esse histórico dele trabalhar com esses velhinhos e matar os velhos logo depois também. E é engraçado, assim, porque o Damon Albarn, ele vira muito mais esse cara na batuta, né, esse maestro, como você falou, do que alguém que, de fato, vai cantar ali dentro, assim. Então, acho que tem umas 4, 5 faixas que ele tá muito mais presente, assim, mas no geral ele tá mais comandando todo mundo ali do que cantando, né, ao contrário dos outros discos. Eu acho legal, assim, essa coisa de... gente, assim, para os ouvintes novos que a gente tem,
o Damon Albarn, ele era, tipo assim, uma sensação pop dos anos 90, assim, capas de revista femininas, capas de revistas de música. Ele era a banda todo Blur, ele era um grupo meio quase queer-coded em alguns momentos, assim. Na verdade, eles sempre foram muito aliados, assim, tipo, Girls and Boys é uma música que fala sobre bissexualidade dos jovens londrinos. Então ele sempre foi ele é um cara politicamente muito ativo, defensor pró-Palestina, anti-guerra, é um cara sempre muito vocal. Vira e mexe, ele e o Robert Del Naja do Massive Attack acabam presos por estar metido no meio da galera ali. Então, assim, eu acho muito fascinante essa coisa do desapego ao ego, assim, de ser um superstar e falar, cara, eu não quero nem aparecer. Tanto que nos primeiros 2 discos do Gorillaz, os shows da banda eram projeções com a banda tocando atrás. Então o cara falava, cara, isso aqui é outra coisa, eu não quero nem que me vejam aqui, quero que sejam quase personagens vivos ali, né, meio que materializados na tela. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Mas bora aqui, vamos desembarcar nessa ilha e analisar algumas das canções do Plastic Beach. Queria que você começasse contando qual é a sua canção favorita dentro desse disco, Nick Silva. Cara, eu acho que é Stylo, que foi o primeiro single desse disco. Veio com um clipe que na época foi muito... Eu não sei se é revolucionário pra todo mundo, mas pra banda foi, assim, porque... foi a primeira vez que a gente viu esses personagens em 3D, que era um clipe da perseguição de carro ali e tal. Enfim, mostrou todo mundo ali. Do nada aparece Bruce Willis nesse clipe, enfim. Mas como faixa ela é muito maluca, assim, porque ela é meio que um synth-funk, e aí do nada entra o Bobby Womack cantando pra caralho. Um vocalzão absurdo. Nossa, assim, é muito bom, assim, e... Enfim, ela tem umas coisas meio robóticas, assim, acho que ela já entrega bastante do clima do disco, assim, porque o anterior, ele tinha uma coisa meio raivosa, ele era um disco muito mais roqueirão, assim, tipo falando de guerra e tudo mais, tipo um disco puto. Esse é um disco, não sei, assim, meio que mais reflexivo no sentido, tipo, que merda, né? A gente tá nessa ilha de lixo flutuante aqui. Acho que tem um pouco disso, assim. Então, eu gosto que essa faixa já consegue meio que entregar tudo e fora esse show a parte do Bobby Womack. E você, amigo? Eu acho que, antes de chegar na minha favorita aqui, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito fascinante no Gorillaz de maneira geral, mas nesse disco principalmente, é o quanto são canções muito básicas, tão básicas que muitas vezes o Damon usava as demos dos teclados que ele comprava, dos sintetizadores que ele comprava. Tanto que no Clint Eastwood do primeiro disco, ele usa uma demo do teclado. Ele simplesmente aperta o play, a bateria eletrônica tá tocando e ele faz a melodia em cima. E esse disco tem vários momentos que parecem muito isso. Eu acho que o exemplo mais claro disso pra mim é na Rhinestone Eyes, que é uma estrutura muito simples, tipo quase um boom bapzinho ali, e aí ele vai trabalhando as melodias, vai acrescentando. Só que eu acho que o grande charme desse disco é, ao mesmo tempo que ele é extremamente básico nessas estruturas, ele vai colocando coisas, componentes que tornam esse disco grandioso. Então as orquestrações, as vozes, as rimas, as estruturas de guitarra, tudo... Ele é muito pop no sentido mais estrutural, assim, mais básico, mas ele vai tendo esses acréscimos maravilhosos. E aí, pra mim, culmina no que é minha faixa favorita desse disco, que é Melancholy Hill. Eu sou completamente apaixonado por ela. Eu acho que ela tem uma coisa meio etérea, cósmica, assim, tem a melancolia dos versos em si. E eu lembro muito de um dia que eu tava muito triste, num momento muito sombrio da minha vida. E aí eu lembro que eu abri o Facebook
e tinha um vídeo de motocross com remix de Melancholy Hill tocando. E, cara, eu não sei porquê, mas esse vídeo, obrigado quem fez esse vídeo, porque eu tava muito deprimido, assim. Eram, acho que meio que final de ano de últimos dias de faculdade, estresse com TCC, eu tava, assim, destruído emocionalmente. E aí, por acaso, surgiu esse vídeo no Facebook e eu assisti, e eu vi os caras dando umas acrobacias com moto e coisas explodindo, e essa música, e era o remix dela tocando. Então, assim, Melancholy Hill é uma música que eu tenho profunda conexão. Mas tem um fato curioso aqui, que eu falei de Rhinestone Eyes e Melancholy Hill, que são duas canções que voltaram a viralizar, são virais massivos no TikTok, assim. A Melancholy Hill é aquele que normalmente a pessoa faz os cores, vai focando no rosto de um de outro. Às vezes é o dono com o seu cachorro, eles ficam focando um no canto do outro. E tem o do Rhinestone Eyes também, que é um viral no TikTok, então eu acho curioso como eram canções populares já em 2010, mas que elas ganham meio que um outro significado quando elas chegam aqui. Mas eu acho que esse disco tem muita coisa boa, assim, que eu acho bem surpreendente. Eu gosto muito da Superfast Jellyfish. Tem o Gruff Rice, que é um dos meus músicos galeses favoritos, assim. É o cara do Super Fury Animals. E ela é meio que pop, psicodélica, lisérgica, e aí entre as rimas do De La Soul e as coisas se completam de um jeito muito único. Mas eu gosto muito também de Glitter Freeze, que é com o Mark Smith do The Fall, que é o lado mais raivoso, assim, ele chega meio que resmungando, assim, ele começa, onde é o norte aqui nesse lugar? Daí começa a canção, assim. Então acho que tem várias preciosidades. Eu sei que Empire Ants é uma das queridinhas dos fãs, assim, também. É muito bom. É uma das que tem o Little Dragon, que é muito foda. Chega... E eu gosto porque, assim, ela é basicamente o Demon cantando a música inteira, e aí chega no final a Yukimi Nagano e ela manda, tipo, um trecho, assim, que é maravilhoso e meio que encerra a canção, assim. Então acho que tem vários picotes, assim, dentro desse disco, momentos muito bonitos dentro desse disco. Pô, a faixa título também é bem legal. E, pô, Sim. Encontro de Mick Jones e Paul Simon, né? Então, assim, é apenas o cara do The Clash com o cara o Simon Garfunkel numa faixa do Gorillaz. É um negócio muito maluco, assim, é muito inglês. Acho que vale a pena falar também da primeira. Acho que você já começou falando disso, mas a Orchestral Intro é um negócio muito grandioso, assim, tipo... Uhum. Tem a Sinfonia Viva, né? O grupo sinfônico aqui. E é umas cordas, tipo, um negócio muito gigante, muito grandiloquente e tal. E ela meio que já encontra com a próxima, que é Welcome to the World of the Plastic Beach, que tem o Snoop Dogg, e é sempre... Muito boa. Divertido ver ele rimando desse jeito super pra trás, super maconhístico dele. Já consegue te entregar em duas faixas um pouco também do que o disco vai se propor, assim, de fazer misturas e encontros de uma forma muito legal. O meu único problema com esse disco, e é com praticamente todos os discos do Gorillaz, principalmente após esse, é que o Damon Albarn não se controla, ele quer meter tudo, assim. Então, eu acho que o final do disco já fica meio... Dá uma cansadinha, né? Dá uma boa cansada, assim. Quando chega nas 3 últimas, eu falo, já podia ter encerrado com Tube Blind, que também é outra parceria com Little Dragon. Eu acho que é uma coisa que aqui, por enquanto, tá até controlado. Eu acho que, por exemplo, quando ele vai lançar o Humans, eu já acho que fica assim, meu Deus, música demais, corta um pouco isso aqui. Quando ele vai lançar aquele disco que é tipo volume 1, alguma coisa que ele lança no meio da pandemia também, já é muita música rolando. Então, assim, depois começa a ficar uns projetos muito saturados. Eu acho que até o The Mountain, assim, peca justamente pelo excesso, assim, de coisa que ele quer lançar. Podia fazer um disco mais redondinho ali em 10, 12 faixas, sabe? É a Drakeização do Damon Albarn. Antes do Drake fazer disco tão inchado, antes do Drake. Mas é que, assim, o Damon Albarn é uma máquina de escrever, né? Assim, pro Carousel, que a gente tinha falado antes, ele escreveu 70 faixas. 70, num projeto que não foi pra frente. E aí, dessas, acho que o dia 3... que ele morrer, a família dele vai passar, tipo, anos lançando coisas, box Damon Albarn, sabe? Será que ele é meio Damon o Prince Albarn, da nossa época, assim, de... Eu acho que é, amigo. Ele deve ter muita coisa arquivada. Eu acho que ele reaproveita muita coisa, tá? Sim. Eu acho que, tipo, as estruturas do Gorillaz, elas são bem
tem uma base ali, eu acho que ele recicla muita coisa. Mas tem que pensar que além do Gorillaz, tem os trabalhos dele em carreira solo, que é dele mesmo, assinado com o Damon Albarn. Tem os trabalhos das bandas paralelas, tem os trabalhos do Blur. Então, assim, ele deve ter, tipo, o storage dele, assim, o estoque de onde ele guarda essas coisas deve ser absurdo. O Google Drive dele deve ser, assim, ele deve gastar rios de dinheiro só no Google Drive para arquivar todas essas canções, cara. Fora material físico dos anos 90 e 2000 que ainda deve ter dentro de casa. Nossa, eu tô vendo aqui umas coisas que ele fez. Ele tem o Mali Music de 2002, tem o The Good, The Bad and The Queen, que é interessante, eu gosto desse primeiro. Tem o Rocket Juice and the Moon, que é ao lado do Flea do Tony Allen. Tem o Africa Express de 2013, que é bem legal também. Enfim, ele tá sempre lançando um monte de coisa. Tem esses discos solo que o Kleber falou, o Everyday Robot e o The Near the Fountain, More Pure The Stream Flows. Que são muito 2021. Bons, por sinal. São. É isso, assim, ele tá sempre produzindo, sempre... E acho que o mais legal dele é que depois do Blur, ele vira uma pessoa de promover encontros. Tanto que o último disco do Gorillaz é meio que isso, assim. Encontros de gente que já passou pela vida dele e já faleceram e gravaram algo com ele. E esse registro ele quer botar pra frente de alguma forma. Gente viva, né, que tá fazendo algo interessante agora. Esses medalhões meio esquecidos que ele tenta resgatar de alguma forma. Acho que é isso, assim, o mais legal da obra, do Gorillaz de uma forma geral, mas do Damon Albarn em si, é essa coisa de agregar, assim, de trazer pessoas pro entorno dele e ele, sei lá, tá ali no meio... De preservar a história a partir da música, né? Sim. Eternizar essas pessoas. E quando chegou às lojas em março de 2010, o Plastic Beach provou que o Gorillaz ainda tinha uma força comercial avassaladora. O álbum estreou direto na segunda posição da Billboard 200 nos Estados Unidos, vendendo mais de 112 mil cópias apenas na primeira semana. No Reino Unido, ele alcançou também o segundo lugar e conquistou o topo das paradas na Austrália e em diversos outros países europeus. Os singles desempenharam um papel fundamental nessa dominação. Stylo, com o seu clipe cinematográfico estrelado pelo Bruce Willis, em uma perseguição implacável no deserto, viralizou instantaneamente. Lembrando que nessa época a gente já tinha o YouTube rolando também. E acho que vale dizer também que nessa época a gente passava por uma mudança muito grande em questão do videoclipe de consumo, mesmo. Né? Porque lá fora a MTV já tinha morrido, assim. Já tinha virado essa coisa de reality show de adolescente, menina grávida e festa de 15 anos. E aqui no Brasil ainda seguiu por mais um tempo, mas lá fora esse consumo de clipe já tinha morrido. O YouTube estava se tornando ainda algo gigante, mas não era. Os streamings estavam... não nascendo, porque já existia, mas... Alguns já estavam nascendo, né? Eles estavam ali começando. Eles estavam naquela fase meio embrionária, entendendo a questão do... porque a internet ainda não era a internet que a gente tem hoje. A questão do buffer, era outro universo ainda, né? Então, de fato, essa foi uma época de muita mudança, assim. Então, não me espanta que esse é um disco que meio que aponta caminhos também de como navegar no meio dessa... confusão toda midiática, assim. E assim, o grande destaque acabou sendo o Melancholy Hill, que se transformou um hino atemporal do álbum, tocou exaustivamente nas rádios e se transformou em uma das músicas mais queridas da discografia da banda. E o disco, naturalmente, acumulou certificados de ouro e platina pelo mundo, provando que em um conceito mais denso e ecológico poderia sim se transformar em um blockbuster de música pop. Inclusive, um dos grandes receios do Damon Albarn, quando ele começou a produzir esse disco, era tratar da questão ecológica, porque ele queria discutir o assunto sem que fosse chato. Não é panfletário. Eu acho que ele conseguiu. Não é panfletário, eu acho que ele deu muito certo, assim. A questão ecológica, ela é parte importante da narrativa, mas ela é quase um pano de fundo pro que acontece ali nas reações dos personagens, das canções, dos sentimentos que ele expressa nas letras, né? Eu acho que a vivência nesse mundo de lixo é muito mais importante do que esse panfleto. Assim, tipo... foi o que eu já tinha falado antes. Esse não é um disco raivoso, assim, é um disco mais melancólico, mais pra baixo mesmo, assim. Tipo, que merda que a gente tá nessa situação, vamos fazer algo, sabe? Mas não é tipo, vamos empunhar bandeiras e não sei o quê. Tipo, acho que é muito mais
tranquilo nesse quesito. E se o público abraçou a Ilha de Plástico, a crítica especializada ficou fascinada com a ambição do Damon Albarn. Separei alguns trechos aqui de algumas publicações da época. A revista Rolling Stone deu uma nota 4 de 5 estrelas e cravou: Damon Albarn criou o álbum pop conceitual mais ambicioso e bem-sucedido de sua geração. Uma reflexão dolorosamente bela sobre o nosso próprio desperdício. A Pitchfork, que antes era meio torcia o nariz dos primeiros discos do Gorilla, cedeu aos encantos da banda, deu uma nota de 8.5 e destacou a produção. Plastic Beach é um triunfo da curadoria e produção. Albarn consegue fazer com que veteranos do soul e do punk soem perfeitamente confortáveis em um mundo de beats sintéticos. O Guardian foi além e deu nota máxima escrevendo: um trabalho de pura genialidade pop. É um disco sombrio sobre meio ambiente que paradoxalmente soa como a festa mais colorida e vibrante do ano. A NME, que é puxa-saco do Albarn desde os anos 90, elogiou o amadurecimento do projeto e pontuou: o Gorillaz finalmente transcendeu sua própria imagem de banda de desenho animado. Plastic Beach é um registro profundo, expansivo e essencial para os tempos modernos. E por fim, o AllMusic sintetizou o impacto das obras. É um mosaico pop deslumbrante. Albarn equilibra ecologia, melancolia e grooves contagiantes em um álbum que define perfeitamente as contradições do século XXI. Boas percepções, assim, acho que sintetiza muito o disco aí. E para dar vida a um álbum dessa magnitude era necessário uma turnê histórica, e foi exatamente o que a Escape to Plastic Beach Tour entregou em 2010. Pela primeira vez na história da banda, os músicos humanos deixaram de se esconder completamente atrás das telas de projeção. O Albarn assumiu o centro do palco como um verdadeiro capitão do navio, liderando uma super banda que contava com Mick Jones, Paul Simon e uma seleção inteira de cordas e metais. A turnê ainda passou pelos maiores festivais do mundo, incluindo um show histórico como headline no Glastonbury, substituindo o U2 de última hora. No palco, a dinâmica era meio que inacreditável. Enquanto as animações impecáveis do Jimmy Hillett passavam em telões gigantes ao fundo, convidados como Bob Womack, Mos Def e De La Soul entravam e saíam do palco, uma celebração viva e pulsante. Foi a turnê que provou que o Gorillaz era uma das melhores bandas de performance ao vivo de todos os tempos, só que ela deu R$0. O Damon deu umas entrevistas depois falando: olha, foi muito legal, foi muito desafiador, mas a gente gastou mais do que arrecadou, porque é uma logística absurda. Sim. Você levar arranjo de corda, contratar um monte de músico fodão pra cantar levar junto. Esses músicos que eles estão projeção, levando, né? Os músicos que eles estão levando. Cara, eles estão levando um cara que tocou no The Clash, sabe, assim, não é pouca merda, sabe? Então ela tem um braço que se estende por todos os Estados Unidos, eles fizeram muito show, mas o Damon Albarn até brincou, que ele falou assim: cara, no final eu tirei, sei lá, 20 pounds, né? Foi só 20, sobrou 20 reais libras. Assim, pra mim, 20 libras ali. Então, assim, foi uma coisa que gastou, tanto que eles repensaram a estrutura. Hoje os shows seguem no formato mais... tem as projeções, mas ele não tem esse aparato de uma orquestra, é banda mais tocando, tem uma coisa um pouco mais econômica ali rolando por trás. E fora que essa é uma das turnês mais curtas que eles fizeram, porque geralmente as turnês duravam, tipo, 1-2 anos ali, né, tipo... Enfim, para rodar com esse disco, a Escape to the Plastic Beach Tour foi tipo 2010 apenas. Nesse ínterim ele grava e lança o The Fall, que é um disco... Eu odeio esse disco. Meio gravado no iPad, assim, tipo... Então, é que assim, quando a Apple lança o iPad, foi uma corrida pra ver quem vai ser a primeira pessoa que vai lançar um disco no iPad. Vários músicos ficaram maravilhados com, agora eu posso produzir, meu estúdio é esse equipamentinho. A Bjork vai fazer isso com o Biophilia em 2011, ele vai fazer com The Fall no meio da turnê ali do Plastic Beach, um monte de artistas, todo mundo quer lançar disco no iPad a partir disso. Só que eu não acho um bom disco, eu acho assim que em contraste com o Plastic Beach, eu acho que ele assim, é muito inferior, assim, pra mim é um dos mais inferiores da carreira, assim, do Gorillaz. É isso, né, Linha? É um disco que lida com limitação de jeito diferente, assim, acho que é. Mas enfim, é algo interessante e que foi criado ainda nessa esteira do Plastic Beach, né? E é isso, depois a banda vai entrar num hiato de 7 anos, assim, tipo, até o Humans. Então... É que daí o Blur volta, ele lança trabalho em carreira solo, sim. Tem um monte de coisa, né, rolando. Mas acho que também há um desgaste depois
dessa turnê, assim. Tipo, ele e o Hewlett, o Damon e o Hewlett, meio que dá uma esfriada nessa relação até voltar depois. Então, enfim, é um disco que criou muita coisa e deixou muita coisa no ar aí, mas também é um disco que meio que esfriou a relação dos dois. Sim. Mas mais de 15 anos depois de lançado, o impacto do Plastic Beach continua ecoando dentro da cultura pop. Olhando para trás, o álbum não apenas foi um sucesso comercial e um deleite para os críticos, como ele foi quase profético em alguns aspectos. A discussão sobre poluição por microplásticos, que o Nick comentou no começo do programa, e esse colapso climático da ebulição, a gente vai ser cozinhados vivos aqui, nunca teve tão em alta. E o Albert e o Hewlett trouxeram para o centro do palco em 2010 e tornou-se uma questão mais urgente nos nossos dias atuais. Musicalmente, ele é um disco que expande os horizontes de um projeto que era para ser meio que descompromissado, uma brincadeira ali, e acaba se transformando em um dos projetos mais, assim, disputados da música atual, tanto que a banda volta pro Brasil agora para tocar no Primavera Sound no final do ano, tá em turnê pelo mundo todo, foi um dos headlines do Primavera Sound em Barcelona, e é uma banda, assim, que tem um público muito cativo, muito apaixonado. Os shows, assim, são muito impressionantes. Eu sei que o Nick ainda não assistiu, mas, assim, é muito bonito de se ver. Essa mistura das projeções do palco, as dinâmicas da banda. É uma coisa, assim, muito única, assim. É o tipo de... eu acho que ele nunca vai fazer um show no Sphere, por exemplo, lá, porque eu acho que é contra a visão política dele. Mas eu acho que é o tipo de show que, se fosse no Sphere, seria, assim, uma experiência cósmica, transcendental. Mas eu acho que já é, hoje em dia, em cima dos palcos, do jeito que é. Tá ansioso pra esse show, Nick Silva? É bastante. É óbvio, né, que desde então eles já lançaram bastante coisa pra integrar esse show, né? Nunca vi, já passou pelo Brasil algumas vezes, acho que umas 2, 3 talvez. Eu não lembro. Eu lembro que a última foi no AMB, o show. Não foi meio que junto com Arcade Fire, numa mesma época? Eu não lembro, assim, eu tenho uma relação que foi com Arcade Fire e com eles, eu não lembro agora. Eles vieram em algum Mita, no primeiro Mita, né, no Mita passado. É o que eu preciso ver, assim, é uma dívida que tenho que pagar com o meu eu criança, meu eu começo de adolescência ali, que eu adorava ver os desenhinhos, então é o que eu preciso ver ao vivo, assim. Boa. E você que tá ouvindo, gosta de Gorillaz? Conta pra gente o que você acha da banda nos comentários desta edição. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.